Oiê, eu sou a Malu Zancopé, apresentadora dessa temporada aqui no nosso programa de cultas da FAAP. E aqui a gente vai conversar com alunos e ex-alunos que estão ou estejam fazendo algum filme aqui na FAAP. Sejam todos muito bem-vindos ao Frame a Frame. No episódio de hoje eu recebo com muito carinho o Felipe Rodrigues e o João Banhara para falar sobre o filme Em Corpo, que é um TCC aqui da FAAP. Oi. Oi, tudo bem? Eu acho legal ressaltar que alguns filmes, no caso deles, que é o Em Corpo, eles não têm como vocês acessarem ainda, porque eles estão em circuito de festival. Então depois eu vou pedir para eles divulgarem aonde vocês podem achar esse filme caso vocês tenham interesse. Então, bom, para começar, a gente vai passar um trechinho, no caso teaser, né, que eu até pedi pro Felipe mandar, do filme aqui para vocês assistirem. Bom, pra mim o filme ele fala muito, na minha visão, né? Primeiro que é baseado em montagem e fotografia. É um filme, pra mim, muito nessa linha de raciocínio, assim. E quando eu vi 2 vezes. E pra mim é muito sobre essa relação da família. Então, tipo, como que a gente é um reflexo da família e dos nossos pais, principalmente em questão do pai, né? Pra mim é muito pra essa linha de raciocínio, assim. Eu tô muito viajando, tipo, foi por isso que você pensou, assim. No começo do projeto, enfim, o projeto passou por muitas alterações, né? Desde o do começo que a gente apresentou no pitch, passou e realizou ele. Porque o começo mesmo, na apresentação do pitch, né, no sistema da FAP, ele era um filme muito mais ligado às memórias é, desculpa. Não, você vai chegar lá, tá tudo bem, tá tudo bem. Mas ele era muito mais ligado às memórias que são gravadas em magnético, né? Em mini DV. Sim. E com voice-over em cima, muito parecido com aquele filme do Jonas Mekas, né? O As Always Moving na Head, só que Não, então era totalmente diferente. era totalmente diferente. Totalmente. Antes do ser realizado, ele era totalmente diferente. Tanto que o pitch do projeto, assim, é outra coisa. Tipo, é outro filme. Tanto que, mano, se alguém quiser ver o livrão, assim, não recomendo que veja o livrão. Falando... Desculpa, você quer... Não, só pra acabar essa questão de como o projeto meio que virou isso, tá ligado? Então ele começa assim com um projeto muito mais clássico, né? Um projeto muito mais quadrado, com uma narrativa bem, né, num roteiro em si, porque o filme ele não é um roteiro, ele é zero roteiro, assim, ele foi Nossa. nascendo bem depois, assim. Mas depois com muito papo, muita trocação de ideia com o meu orientador, né, o Juliano, a gente chegou no que é no roteiro parecido com esse filme, mas depois o filme virou outra coisa na montagem, né? Porque, tipo, você falou que acho que é muito baseado em montagem de fotografia. Eu acho que é isso, mas na verdade eu diria que ele é mais sobre forma, linguagem e matéria, tá ligado? Ele fala muito sobre matéria, né, matéria física mesmo, né? Principalmente a questão da película, mas também fala muito sobre forma, né? E também é uma autoficção, que eu acho que é uma coisa boa pontuar sobre isso, sobre o filme. Que o filme é, tipo, são imagens de arquivo da minha família, com uma ficção em cima, que foi um gênero que o professor Rodrigo Petroni me apresentou, que é essa ideia de ficcionalizar acontecimentos reais, né? Acontecimentos que você viveu ali. Então é tudo mentirinha, tipo, eu não queria pagar meu voo de verdade, né? Tipo... E você falando do pitching, como é que foi esse processo, assim? Porque se virou outro filme, né? Como que foi pra você montar, então, esse pitching de TCC? Sendo bem sincero, assim, eu fiz o filme só pra passar no pitch, assim, porque eu sabia o que a FAP quer, entendeu? E, enfim, basicamente, a ideia inicial do projeto era muito mais falar sobre preservação da imagem, né? Preservação audiovisual, porque eu trabalhei na Cinemateca Brasileira, então sempre tive muito ligado a... Trabalhei na Filmoteca da FAP também, e... Então eu sempre quis falar muito sobre preservação da imagem, preservação da memória, né? E aí
vem nessa base, a ideia de usar minhas imagens de arquivo da minha família. E aí ele era muito mais encaixado nos parâmetros que a FAP acha bom, sabe? Que é essa ideia de um roteiro mais... nem plano, assim. Diria classicão, né? Mais clássico, menos... mas bem mais dramatizado, sabe? Alguma coisa bem mais ligada àquela dramaturgia intensa, sabe? De emoções sendo mostradas na tela. A ideia de mostrar, né? Porque eu acho que a gente tem muito essa cultura de mostrar muitas coisas e sentir menos, né? Então, era muito mais baseado nisso. E você foi diretor e roteirista? É bom pontuar isso, que eu não lembro se eu falei já. Mas você, João, foi o produtor. Por que você escolheu fazer essa função de produção? Ele que te enfiou nisso ou você que acabou escolhendo mesmo, assim? Porque ninguém queria fazer, né? Ninguém queria fazer, o projeto ia cair se alguém não se apresentasse pra fazer esse trabalho. Ele me salvou. E eu já sabia que eu ia fazer com o Felipe, porque a gente faz tudo junto. A gente fazia tudo junto na faculdade, né? Não, ainda vai fazer. E ainda vai continuar fazendo agora. Mas eu já sabia que eu queria fazer o filme dele, e no meio daquelas dinâmicas de divisão de equipe e tal, no meio de algumas pessoas um pouco mais teimosas, algumas pessoas um pouco mais abertas, eu me ofereci pra fazer o papel do produtor pra fazer o filme acontecer, né? E como foi a sintonia de vocês dois? Assim, claramente vocês se dão bem, assim, mas como é que foi? Porque às vezes você trabalhar e você ser amigo não necessariamente dá certo, né? Como é que foi pra vocês? Quer falar? Eu acho que foi... Pra mim, pelo menos, foi a melhor experiência que a gente teve trabalhando. Foi, 100%. Contando o curta anterior, tá ligado? Tinha sido muito mais caótico, assim. E esse eu acho que a gente tava mais... Acho que a gente gostou... O projeto, por ele ser muito pessoal pro Felipe também, por ele lidar com temas e questões de linguagem que nós dois gostamos muito. Eu gostava muito do projeto, óbvio, desde que o Felipe me contou a ideia. Eu acho que a gente tava bem mais seguro e querendo fazer acontecer, assim. Tipo, até porque era o TCC, né? Era tipo a nossa última chance de fazer uma coisa que a gente pudesse se orgulhar de verdade, assim, na faculdade. Total. Então, acho que... Eu nem lembro, acho que nem teve grandes... A gente não brigou nesse set, né? Nossa, isso é raro. Eu acho que isso a é gente... bem raro. Mas foi um set muito tranquilo, assim. Foi um set muito tranquilo. E mesmo quando dava os problemas da pré-produção, era tipo... Eu não brigava com o Felipe, e o Felipe não brigava comigo. A gente brigava com os outros membros da equipe. Falando sobre o set, o filme tem muita imagem de arquivo. Muita. Como que foi a gravação mesmo, tipo, de gravar um filme que é, acho que 50% no mínimo, imagem de arquivo. Como que foi isso, assim, no processo? Vocês, enquanto gravavam, pensavam sobre essas imagens? Como que foi? Não, foi... interessante, porque foi um set muito tranquilo mesmo. Tipo, a gente gravava, sei lá, a gente gravou no sítio, né, do meu avô. Então, a gente ficou 7 diárias lá. E a gente gravava, sei lá, 3 horas por dia. 4 horas por dia, assim. A gente gravava pouco. Porque era muito pouca coisa e a gente gravava com muita sobra de tempo. Nossa, porque que o set delícia. foi perfeito, assim, funcionou muito bem. E como a gente tinha também... O filme tem um ator, né? Praticamente. só Ele tem um tinha outro ator, mas a gente cortou outro ator. Então Ou seja, pro seu trabalho é muito mais fácil, O né? filme- Muito menos dinheiro. Não, mas Então, a gente pagou... É aí que você se engana, mas como a gente só tinha um ator e é um filme que é muito baseado na figura dele, o Felipe também tinha muito tempo de fazer a preparação que ele queria, de escutar muito o ator e trocar muito com ele, isso também era muito legal, já que a gente tava nessa quase imersão, assim, fora de São Paulo. E então, Esse ator, então, é alguém que você não conhece, assim, porque Não. às vezes podia ser alguém da sua família que fez, Não. ou não. Ele é parecido com meu pai, não por coincidência, né? Porque a gente achou também, mas ele é um ator que a gente gosta muito. Mas é por isso que eu fiquei na dúvida, na verdade, porque eu olhei e falei, nossa, parece tanto com a pessoa da imagem de arquivo, né? Eu Sim. pensei, nossa, será que é, tipo, a mesma pessoa, assim? Não é. Ele é o Bertrand Duarte, que é o ator de Alma Corsária, né? Do Carlos Achimba. E é um filme que eu amo e o Bayar acho que ama o triplo que eu amo. Então, tipo assim, a gente sempre gostou muito do filme e o Bayar achou ele, viu que ele tava disponível. Sim. E quando a gente viu que era ele, a gente enlouqueceu, assim, surtou. A gente falou, caralho, ele é parecido. Ele é muito bom e a gente queria muito ter ele lá. E foi, tipo assim, a melhor experiência da nossa vida. Ele é muito legal. Ele foi um gente boa. Muito resenha, muito resenha. Eu vou desviar um pouquinho do assunto agora, que eu queria saber como vocês descreveriam esse curta pra quem nunca viu, assim. Tipo uma logline? Não, sua opinião, assim, tipo, você Opinião? descrever como você acha que o filme é pra você, assim. É um filme que fala sobre um homem que quer apagar o pai das imagens de arquivo e cria uma aberração em cima desse pai, e essa aberração sai
das imagens e contamina o filme através da linguagem, da forma e da imagem. Sim. Profundo. Agora você tem uma missão de fazer uma coisa Cara, tão boa quanto. eu acho que eu falaria que é um filme sobre um homem tentando apagar as memórias dele, mas ao mesmo tempo se tornando uma parte indissociável delas, assim. E Eu como, gosto também, é uma boa essa. e como que surgiu essa ideia, assim? Você tinha falado, né, de ser um filme totalmente diferente. Como que Como surgiu a ideia do projeto? Começar por aí. Eu sempre gostei de escrever, né? Tipo, fiz filmes na faculdade e tal. Só que, mano, meu processo de escrita e de filmes é meio, é meio bizarro, assim, porque, tipo, minhas ideias eu tenho em momentos aleatórios, assim, tipo, vem na minha cabeça. Aí eu falo pra minha namorada, pra Mayara, que geralmente é a pessoa que coloca isso tudo na estrutura de verdade, assim, que faz, porque ela é uma ótima produtora. E aí ela, enfim, me ajuda nessa questão, assim. Mas essa daí veio a partir principalmente ligado ao momento que eu tava vivendo né, de trabalhar na Cinemateca, ter esse contato direto com película e tal, imagens de arquivo principalmente, e na preservação. Só que aí eu já queria fazer um filme. No início do projeto não ia ter película, né? Não ia ter nada disso, assim, não ia ter essas imagens bonitas do Super 8 da fotografia e tal. Ia ser só filmado com F55 e com as imagens sendo intercaladas, né, através da montagem. Mas a ideia de apagar o pai, assim, veio principalmente por conta dessa conversa do Petrônio de autoficção, assim, de falar sobre você mesmo se ficcionalizando, sabe? Falar sobre ideias que, enfim, acontecem na vida real, mas que você pode pensar elas de outra forma através de uma ficção, sabe? Através de uma nova história que não necessariamente é verdade. É porque é um assunto muito delicado. Assim, É. querendo ou não, é um assunto que mexe com muitas emoções. E eu queria saber, né, se puder falar, o que é ficção e o que não é, assim. Ah, o que não é ficção, mas de arquivo, o resto é ficção. Não, é tipo, sinceramente, assim, tipo, não, não quero apagar meu pai, não, não vou ter relação com meu pai. Mas, não, mas aí também, óbvio, eu penso muito, assim, nessa questão de relações interpessoais, que é uma, enfim, é uma questão muito grande, né? E essa coisa de, né, a gente chamou uma época de demônio familiar, sabe? Uma coisa que passa de geração entre geração, essa coisa de relações que ficam marcadas, né? Sempre foi uma coisa que me pega, óbvio, existem umas questões dessa na vida, assim, mas nada que, nossa, me faça repensar a vida, ou me faça querer fazer um filme em vez de ter uma psicóloga, tá ligado? Mas eu fiz mais porque eu achava interessante mesmo. Eu achei que era uma temática que poderia ser interessante. Tanto que, mano, isso foi uma grande questão, assim. Quando eu apresentei esse projeto pro Juliano, ele falou, mano, ele falou, tô com medo de você fazer esse filme e as pessoas falarem, nossa, acho que o Felipe tem que ir pra psicóloga. Aí eu falei pra ele, Às não, vezes uma terapia faz bem, né? As pessoas podem Exato, pensar sobre isso. exato. Acontece. Mas eu falei, tipo, não, mano. Tipo, óbvio, tem que ir sim, mas por outros motivos. Mas. Mas não é sobre isso, não é porque eu quero, nossa, desabafar através desse filme. Eu só pensei nisso por questões que um dia já aconteceram, tipo, na família, assim, ou coisas que, enfim, acontecem na vida. E eu pensei, nossa, seria interessante você. Como a gente tem essa ideia, né, de memória, principalmente na era contemporânea, assim, né? Imagem é muita memória, né? A imagem e a memória são muito associadas. Como você apagaria uma pessoa de uma imagem, tá ligado? É quase um experimento, né? É um filme bem E você tinha experimental. falado sobre mudar o nome. Que antes tinha um outro título. Por que é Em Corpo agora? Por que você mudou pra Em Corpo, né, no caso? E por que você acha que o nome é Em Corpo? Acho que é legal também, tipo, você dar sua opinião Fala sobre primeiro. isso. Cara, por que que o nome é em corpo? Mano, eu não faço a menor ideia, assim. Tipo, sendo bem sincero. Isso é uma resposta válida. Isso pode ser uma resposta. Mas eu acho que tem. Mas eu acho que em corpo remete muito à questão, tipo, tomar forma, assim e tal. E com essa questão dele apagar as memórias e criar essa aberração e ser consumido por essa aberração, eu acho que tipo, pra mim tem a ver com isso, assim. É. Mano, antes não tinha nome, na verdade. Teve nome, tipo, 2 dias antes do pitch. Sim. E tá tudo bem. Sei lá, eu coloquei um nome muito provisório, assim. E Em Corpo era um nome provisório também.
e só tomou forma. Então, tipo, só veio principalmente nessa ideia de, tipo assim, como a gente tá falando sobre essa aberração, né, porque ele cria aquela aberração nas imagens de arquivo no filme original, né, no primeiro roteiro, ele saía das imagens e aparecia no filme filmado, né, saía do metafilme e aparecia no filme materialmente, assim, tipo, fisicamente. Seria uma pessoa, tá ligado? Mas aí isso foi pra forma e tal. E aí em corpo vem disso, né, de tomar forma mesmo. É exatamente isso. E, inclusive, falando agora que você falou acabou puxando esse gancho de montagem, né? Que eu tinha falado antes também, sobre sair desse metafilme. Os frames, quando passa de um frame para outro, é muito específico, né? Que é esse negócio de dissolução, tipo, entre o frame e o outro. Foi pensado na gravação ou na pós você chegou nessa conclusão de que ia ser, nossa, bom, assim, se tem um motivo muito específico para isso? Não, não foi pensar na gravação, porque no final eu montei o filme também, porque o Murilo acabou preferido que eu montasse, né, que ele era o primeiro montador, ele fez uns cortes, a gente não tava conseguindo se alinhar, ele falou, monta você então, e eu montei. E isso veio porque eu sempre gostei muito dessa ideia de conjunção de imagens, assim, mas também porque no começo era só alguns frames iam ter, né, esses fades e essas dissoluções. Mas, bom, eu conversando com o Juliano também, eu mostrei isso pra ele falou, e se você colocar no filme inteiro? Aí eu falei, cara, é uma boa ideia. E aí eu E coloquei. contribui muito pro tempo, assim, eu acho que faz com que a gente reflita muito sobre o que tá acontecendo, Sim. sabe? E também é muito sobre memória, né? Memória não é uma coisa que você tem Exato. específica na cabeça, né? Memória não é uma coisa que é, tipo, não são frames montados, são frames juntos, E são quando a gente conjugados. lembra das nossas memórias, a gente às vezes acaba meio que juntando elas mesmo, né? E aí fica uma massa entre esses momentos que você tá pensando no que tá acontecendo, no que já aconteceu. Sim, total. Então, eu acho que adicionar esses frames é muito bom, assim. E uma coisa que eu notei, que tinha falado de foto, né? Que tem muita cor azul. Tipo, a cor azul é muito presente, assim. Foi também um pensamento seu? Foi Não. ou meio que só aconteceu? Assim? Não, porque a gente teve um processo bem polêmico. Porque o que eu quis fazer o filme ele começa digital, né? Eles são 3 blocos, né? Ele começa digital, depois ele vira Super 8, depois vira fotografia analógica, lembra? Fotofilme. E na parte da Super 8, na fotografia analógica, a gente usou um filme fungado. Então, tudo que apareceu ali, a gente só fotografou e deixou que o filme falasse por si só. E na Super 8 da mesma forma, mas a gente usou uma técnica específica que a gente subexpôs todos os planos e quando ela fosse revelada, ela teria que dar o pump, né, que é quando adiciona mais, enfim, líquidos ali na sopa de revelação do Super 8 e ela meio que procura a imagem através desse pump. Só que, como ele tem pouca imagem, né? Porque pouca coisa captada, como ele está subexposto, diversas aberrações físicas vão aparecer ali. Então, tipo, nada daquilo foi pensado. Então, desculpa interromper, mas foi gravado em Super 8, então. Alguns trechos foram gravados em Super 8. Depois da parte do casamento, né? Você viu o filme, depois da parte do casamento é Super 8. Aí depois, quando fica foto, é foto mesmo. Nossa, isso é interessante. E aí é isso, né? Num processo meio polêmico, porque foi muita briga no grupo, na real. Porque a gente ia gravar e não sabia o que ia acontecer com o filme. Podia ser que não desse certo. E deu certo? Deu Então certo. tá tudo bem. Inclusive nas imagens de arquivo aparecem muitas pessoas. Teve que ir atrás de autorização dessas pessoas ou elas nem sabem que o filme existe, assim? Nem sabe que o filme Nem existe. sabe. Tudo família do Felipe. Toda minha família, amigos dos meus pais. Então o processo é menos preocupante, assim. Sim, Tá de boa, né? Total. E a casa, então, foi a casa é a própria casa das imagens de arquivo. Assim, isso era... Sim. Vocês gastaram dinheiro com locação, então acabou que nem foi um custo pra vocês, né? Não foi um custo. Não. A casa da família do Felipe há bastante tempo. E fazia total sentido a gente gravar lá, sendo que é a mesma casa que tava nas imagens de arquivo que foram a base do projeto, assim. Então, de locação de espaço não teve. E quando tem a cena do restaurante também, que a gente conseguiu de graça. A outra foi da minha casa, mas essa cena até caiu. Caiu, Mas... E o resto é no carro. E o resto é no João. Não do esse João, de outro João. Sim.
Tem um trecho que eu achei muito interessante, que é o trecho do ator com 3 espelhos. Fala um pouco mais, assim, foi pensado sobre, tipo, é meio que um... Porque quando eu vi, eu pensei que era um reflexo, pai, filho e o avô, assim, sabe? Meio que esse negócio de ser um reflexo da nossa família, é meio por esse caminho. Ah, não sei. Fala você o que você entende desse trecho, e depois eu falo o que eu O penso. que eu entendo desse trecho? Eu acho que é mais uma extensão dessa ideia de representação que tá no filme todo, assim, tanto com as imagens gravadas, assim, quanto com essa coisa do espelho, assim, da reflexão, sacou? Capturar a imagem do protagonista. Não, o plano é inspirado, tipo, num filme nada a ver com o filme, que é tipo Bang Bang do Bressan. Do Tonati, tá ligado? Mas... Não, a ideia era, né, principalmente na questão da montagem ali, que ele é montado junto com aquela fusão de eu bebê, né? Tipo, meu pai me filmando bebê, assim, andando pela casa. Mas é isso, é muito sobre... Acho que diria que é muito sobre o reflexo dele se olhando ele mesmo, mas ao mesmo tempo tem a fusão do filho passando no espelho, então ele olhando pra ele mesmo, mas olhando pro filho. E talvez lembrando, e talvez pensando nessa ideia de pensar no filho e lembrar das coisas e olhar ele mesmo e se entender como talvez aquele problema do filho e tal. É bem reflexivo, assim. O filme, eu gostei muito, eu gostei muito. E, na verdade, o programa tá, tipo, chegando ao fim. Então, eu tenho mais uma pergunta pra vocês, que é... Já passaram mais de 20 minutos, pelo incrível que pareça. Ele não falou nada aí. Que rápido. A gente tava só aquecendo. Pô, achei que ia dar tipo 3 horas. Eu queria saber, na verdade, dar o espaço pra vocês falarem sobre os próximos trabalhos de vocês, o que vocês estão fazendo agora pós-faculdade, se quiser dar uma dica pra quem tá agora fazendo um pitch de TCC. Não, eu tô trabalhando com produção agora, e o que foi totalmente por acaso, não é porque eu produzi o TCC, mas acabou que eu comecei a trabalhar com isso e eu realmente gosto, assim. Ironias da vida, né? Então, eu acho que é isso, assim, eu, tipo, sair da faculdade direto pra trabalhar, e eu acho que o conselho que eu daria é que tem que ser cara de pau mesmo. Eu consegui meu trabalho sendo cara de pau indo no WhatsApp da pessoa falando, ele contrata, e eu consegui. Então, esse é o conselho que eu dou pra vida pós-faculdade, seja mais cara de pau. Eu vou. É bom anotar esse conselho. Eu tô precisando ser mais cara de pau também. Mano, eu saí da Cinemateca, depois que me formei. Tô trabalhando de freelancer em diversos projetos aí, várias coisas na vida. Diversas coisas mesmo. E aí. Mas eu quero, enfim, tem muitos projetos ainda que eu quero fazer, tô desenvolvendo projetos novos aí, quero dirigir filmes. Eu e minha namorada Mayara, a gente tem uma produtora, né, em formação, assim, abriu um CNPJ juntos, tá ligado? Na verdade, a gente aproveitou o dela. Então, eu quero dirigir filmes ainda, fazer mais filmes, montar filmes também, que montagem é uma coisa que eu gosto bastante de trabalho. E é isso, assim. Também a gente tem um festival, né? Que é bom falar também. É verdade. A gente tem um festival de filmes, Fiquem à vontade pra de falar. curtas universitários, o Fucine, que tá... Ano que vem vai pra 4ª edição. Temos que falar sobre isso ainda, mas tem 3 edições já acumulou mais de 1.000 filmes aí inscritos. Sim. Passou filmes de muitos lugares, Brasil inteiro, né? A gente também tá querendo expandir mais ainda esse projeto. Mas é isso, eu quero fazer filmes e mostrar filmes. Acho que essa é a minha ideia. E preservar filmes. Importantíssimo. Pra finalizar o episódio, então, eu queria perguntar pra vocês o top 3 filmes de vocês. Isso é uma tradição nossa aqui no Frame, então falem o top 3. Fala primeiro. Eu não sei. Difícil. Sem ordem, tá? Tá, Só sem top ordem. 3. Ok, não, sem ordem, fica à vontade. 3 filmes. Signo do Caos, do Rogério Sguerzela. Filme Demência, do Carlos Rachimbar. E Saló, do Pasolini. Pierpaolo Pasolini. Culto. Um homem culto. E você? Tá, eu vou falar Alma Corsária, do Carlos Reichenbach, que é o meu filme favorito de todos. Better Man, o filme do Robbie Williams, que ele é um macaco. Icônico. Penso nesse filme todo dia. E eu vou falar Casa dos Mil Corpos, que eu tô usando a camisa desse filme, do Rob Zombie. O Frame acaba aqui. Eu queria agradecer muito vocês por terem vindo e falado um pouco sobre o Em Corpo aqui com a gente. Foi muito legal, na verdade. O filme é muito incrível.
E lembrando que vocês podem acompanhar o projeto do Felipe e do João nas redes sociais deles, se eles tiverem, ou também podem divulgar do festival que vocês estavam falando. Sim. Divulguem as redes sociais. Fiquem à vontade. O João não tem rede social, então eu vou divulgar todas as redes sociais aqui. Não. O meu é Felipe, @FelipeRDCosta no Instagram, que não é só pessoal, né? Também coloco meus trampos lá. Do filme é Encorpo.filme. E do Festival Fucine, que é bem legal, um festival foda. E não deixem de seguir também o Instagram da rádio, @RádioTVFAP, e também do nosso Frame a Frame, @FrameAFramePod, que agora tem Instagram não, agora tem o TikTok. Então também sigam a gente lá no TikTok, a gente tem muitas novidades, próximos episódios, alguns spoilerzinhos, que é o mesmo @ do Instagram, @FrameAFramePod. O episódio fica por aqui. Muito obrigada para vocês que vieram falar com a gente, disponibilizar o tempo de vocês, e a você que assistiu a gente até aqui. E é isso. Beijo, até o próximo episódio.